neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Terás vida em olhar para Jesus. Prudência, qualidade de quem age com moderação, com medimento, buscando evitar tudo o que acredita ser fonte de erro ou de dano. Ouvintes, Salomão, como a sabedoria encarnada, fala aqui em seus Provérbios, capítulo 8, verso 12 e 13, no lugar da mesma. Por isso está na primeira pessoa. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Isso é uma expressão de falta de sabedoria, de prudência, de sensatez. O homem que vive falando coisas perversas está mostrando insensatez, bem como o seu caráter, porque as palavras do homem é a expressão do seu caráter. Muito bem, vamos pensar que a sabedoria habita com a prudência. Você sabe, para morar junto é preciso combinar mesmo, as naturezas se combinarem para haver felicidade. E a prudência mora com a sabedoria. Isto quer dizer que se dão bem entre si, são unânimes, têm o verdadeiro companheirismo. Uma satisfaz a outra, corresponde com a outra. Porque a prudência é sensatez. Prudência é qualidade da pessoa que age com moderação, com medimento, buscando evitar tudo que acredita ser fonte de erro. Tudo que ela acha que é errado, ela evita, porque aquilo lhe causará dano, até mesmo na alimentação. Ela é prudente. Isto porque o erro é a causa, o dano é a consequência do erro. Não existe efeito sem causa. Então, neste caso, a prudência evita a causa, que é o erro. Tendo prudência, você não comete o erro.
Davi entrava e saía com prudência. Até mesmo a ave que não mete o seu pescoço no laço é tido na Bíblia como prudente, como lição da prudência. Então a prudência evita a causa, o erro. E evitando o erro, você não sofrerá o dano. É imprudente o homem que fuma. É insensato. É imprudente o homem que bebe. O bêbado é um imprudente. E toda imprudência não traz consequências somente para si mesmo. Traz também para a família e até mesmo para desconhecidos. O homem bebe aí no trânsito, sai dirigindo um carro bêbado e mata aquele pai de família que vinha vindo na estrada para ver a sua filhinha que acabara de nascer. Então morreram os dois. Um deles, o imprudente, estava bêbado no volante. Que consequência terrível a imprudência traz no trânsito, no lar, na vida de um modo geral e muito mais espiritualmente falando. Agora, ver o erro e não evitá-lo é insensatez, é estupidez. Você ver um buraco ali e não evita, você é um insensato, você é estúpido. Mas evitá-lo é sabedoria. A sabedoria não quer dizer letras na cabeça. Não é isso. Não é a filosofia propriamente. Não é certo? Evitar o erro é sabedoria. Por isso a sabedoria mora com a prudência. Combinam entre si. Porque aqui está uma grande sabedoria, que é a prudência. Você quer saber qual é a maior sabedoria? É ser prudente, é a prudência, que no caso é a qualidade de quem age com moderação, com medimento, buscando evitar tudo que você acredita ser uma fonte de erro ou de danos. Agora, eliminar o erro que já foi cometido é sabedoria também. O que muitos não buscam é ver a causa onde erraram. Isso carece de humildade, de exame introspectivo, de parar um pouquinho, inclinar a cabeça, dobrar a serviço. Agora, veja como isto é sabedoria, eliminar a causa. Porque eliminando-se a causa, cessa-se o efeito, o dano. Há casos que a consequência é inevitável. Nesses casos, a sabedoria recomenda arcar com a responsabilidade, o que demonstra também uma grande qualidade. É a pessoa que erra e arca com a responsabilidade do seu erro. Por exemplo, você não pode entrar com o seu carro na contramão, ou invadir o semáforo, o sinaleiro, não é? Mas se o faz por falta de prudência, demonstre pelo menos a qualidade de arcar com as responsabilidades, com os danos. Os danos que foram causados pela sua imprudência, pela sua insensatez. Agora, isto é o que é muito difícil de acontecer. Você vê um carro batido ali, ele invade o sinal e depois ainda quer ter razão e discute, bate o pé e grita e faz tudo para não pagar. Além de insensato, estúpido, desonesto. Quer manter, sustentar seu erro. Quando você vai cometer um erro, pense primeiro, eu tenho que estar disposto a arcar com a responsabilidade. Insensato. Tudo o que você planta, você colherá. Agora, eu estou dando apenas um exemplo. Você pensa, com o raciocínio que você tem, que você vai encontrar isso em todos os setores da vida. E que em todos os setores da vida exige-se prudência e sabedoria, porque as duas moram juntas.
especialmente no setor espiritual. Agora, quando se fala do setor espiritual, você olha o natural. A insensatez do povo, dos homens, no natural, está demonstrando a loucura, porque insensatez é loucura. A loucura do povo no sentido espiritual. Há muitas coisas que podem ser consertadas agora, mas depois é tarde demais. Por falta de prudência e por falta de sabedoria, milhões de almas estão indo para o inferno. Se você erra, e além de errar, não aceita o meio de livrar-se corretamente da consequência do seu erro, que no caso espiritual é eterno, consequência eterna, então isto mostra que você não é apenas imprudente e não tem sabedoria. Isto mostra que é um estúpido. É estupidez, é insensatez o homem que não busca a Deus para tratar do seu assunto eterno. Busque a Deus como pecador arrependido. Agora, quando é oferecido a todos os crentes, a todo mundo, a oportunidade de começar de novo, São Paulo daria outro grito: ó insensatos! Onde está a vossa prudência? Onde estava a prudência da era de Lutero, quando o rejeitaram? Onde estava a sabedoria da era de Wesley, quando rejeitaram a sua mensagem? Onde estava a prudência da era dos dons espirituais, a era pentecostal, quando rejeitaram-na? Onde está a prudência dos pentecostais hoje, ao rejeitarem a visitação de Deus com a palavra restaurada? O mesmo que as denominações fizeram com os pentecostais estão fazendo pior com a mensagem da era. Mas se você quer começar de novo, isto é prudência, isso é sensatez, e Deus reconhece sua sensatez. Embora muitas coisas não tenham jeito de serem acertadas mais, e tenham de ser enfrentadas, as suas consequências têm que ser enfrentadas na carne, mas fique sabendo, muitos males têm que ser sofridos na carne. Se há um purgatório, é aqui. Consequências na carne, marcas que você leva na carne, feridas, mas isto não passará para a eternidade. Que grande oportunidade! Aceitá-la é prudência, é sabedoria. Rejeitá-la é estupidez, insensatez. Veja a estupidez, a insensatez de Israel ao rejeitar o profeta. Ao rejeitar o profeta Elias, ao rejeitar Jeremias, ao rejeitar Ezequiel, ao rejeitar a todos os profetas que vieram da parte de Deus, dando-lhe oportunidade de arrependimento. Eles foram imprudentes em se casarem, em fazer um casamento misto que Acabe fez com Jezabel. Eles foram imprudentes e mesmo assim não quiseram reconhecê-lo em tempo. Isso demonstrava a sua estupidez, a sua loucura, diz a Bíblia. Era loucura no Velho Testamento rejeitar a palavra de um profeta. Era loucura tomar qualquer passo no sentido espiritual sem consultar o profeta de Deus. Davi cometeu esta loucura e Uzá morreu por causa disso. E ele teve de colher uma consequência tremenda na sua carne. Rejeitar o profeta de Deus é rejeitar a Deus. Jesus disse: quem rejeita a vós, a mim me rejeita. Mas quem aceita a vós, a mim está aceitando. Isto é sabedoria. Parar, examinar a mensagem do dia, da hora. Nunca eu estaria aqui pela graça de Deus, gritando: Deus nos enviou um profeta,
ouça esta mensagem, pare um pouquinho, examine. Não no espírito que os sacerdotes foram ver as reuniões de Jesus Cristo, mas no espírito humilde, submisso a Deus. E Deus estará obrigado para com você. Isso é sensatez de sua parte. Mas o que acontece? Não podemos fazer de nós mesmos isto aí, estas coisas, sermos sábios, termos pelo menos a sabedoria de Gamaliel. Não podemos fazer de nós mesmos. A questão é ser humilde, é pedirmos: Senhor, dá-me graça, deixa-me ver onde eu estou, deixa-me ver o abismo. Mas dificilmente o homem vê-se a si mesmo errado. E grita como Davi gritou em tempo: pequei. E o ladrão da direita diz: nós merecemos estar aqui. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é viver a clara luz do amor de Deus. Isto é você dizer com sua vida esta grande poesia: vivo a clara luz de seu amor, nele tenho força e paz, fruto da prudência e sabedoria, paz. Fruto da imprudência, da insensatez, agitação, desgosto, insegurança, loucura. Mas fruto do amor de Deus, fruto da prudência, força, paz, confiança, para enfrentar qualquer tribulação. E por mim está velando, eu sei, este amor que é de Deus. Ele me livra de Satanás, das astutas ciladas do maligno. Já não tenho mais temor, não vivo atemorizado com interrogações. Todo pranto é findo. Todas as lutas são enfrentadas com boa consciência. Passos seguros para filhos de Deus. Viva a clara luz de seu amor, nele tenho força e paz, que por mim está velando, eu sei. Livra-me de Satanás, já não tenho mais temor, todo pranto é findo. Viva a clara luz de seu amor, nele tenho força e paz. Quem anda no claro, na luz, vê o abismo antes de ser precipitado nele. Então vamos pedir a Deus, vocês que querem: Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me a qualidade de quem age com moderação, com medimento. Ensina-me a evitar tudo que eu acredito ser fonte de erro ou de dano para a minha vida física e espiritual. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu possa alcançar coração sábio, espírito reto ante a tua presença. Senhor, dá-me a prudência de crer na tua palavra. Dá-me a ciência dos céus para ver o que está operando nesse instante a meu favor. É a tua palavra contra os meus males, contra os meus erros, mas a favor de minha alma. Senhor, ensina-me, abre-me os olhos para ver o que está a meu favor. Em nome do teu Filho Jesus, dá-me uma fé perfeita contra as doenças no meu corpo.
Ensina-me a eliminar as causas. Ensina-me, Senhor, enfrentar as consequências inevitáveis. Arcar com a responsabilidade do meu passo precipitado como um filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor ouça esta oração de cada um que humildemente se aproxima de Ti, crendo que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que o buscam com fé. Mais uma vez te rogamos, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que possamos alcançar corações sábios e espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. A força só pode vir de Ti, a sabedoria também, a prudência, e sem a qual a sabedoria se torna loucura. Ó Deus, dá-me isto como deste a Salomão, e o que nós te pedimos é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.